Olá, tudo bem com você? Hoje é sexta-feira, dia 5 de setembro, e nós vamos aqui finalizar mais uma lição da Escola Sabatina, a lição de número 10. O título da lição dessa semana, A Aliança e o Modelo. A gente começou esse estudo, lógico, no sábado passado, e hoje, dia 5, a gente está finalizando essa lição. Aqui no verso para memorizar, o verso para que deu introdução ao estudo dessa semana, está no livro de Êxodo, no capítulo 24, verso 3, que diz assim: Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo que o Senhor falou, nós faremos. E aí nós estudamos durante essa semana a respeito ali do início do pedido de Deus em relação ao santuário e tal. Aqui no domingo, o livro e o sangue. Nós vimos mais uma vez que o povo ali havia sido instruído e que após eles dizerem que tudo que o Senhor dissesse ou disse, eles fariam, ali naquele momento, Moisés asperge ali sobre eles o sangue do sacrifício, né? E a gente sabe que esse sangue era aspergido ali no véu do santuário, no altar de incenso também, indicando, deixa esse carro passar, passou, e na lição nós vimos que o sangue, durante o sacrifício ali, as carnes dos animais eram distribuídas e tal, mas o sangue pertencia a Deus, o sangue pertencia àquele ritual. Então aspergiu o sangue ali nos fiéis, nas pessoas de Israel ali, após eles se confessarem que tudo que o Senhor dissesse eles fariam, era como se Deus estivesse confirmando ali a aliança com eles, de que de fato seria o povo seria de Deus, né, nesse sentido. Aqui, depois, vendo a Deus, nós vimos que Moisés também leva ali 73 dos principais líderes ao monte e Deus se manifesta a eles ali. Eles tiveram aquele privilégio ali de ter aquele momento e nós sabemos que mesmo assim, apesar daquele contato que eles tiveram ali, futuramente alguns deles seriam destruídos por Deus pela desobediência, nos mostrando que nem toda manifestação é suficiente para alguns corações duros, né? E isso também acontece nos nossos meios. Poder para obedecer foi o tema de terça-feira, dia 2. Nós vimos no livro de Ezequiel, no capítulo 36, que Deus é quem tira de nós o nosso coração de pedra e coloca em nós um coração de carne. Ou seja, é Ele quem nos dá fé, é Ele quem nos dá sabedoria, quem põe em nós o amor e também o desejo de viver conforme a vontade dEle. Ele não muda o nosso comportamento, Ele não muda a nossa decisão, nós mesmos mudamos, mas baseados no poder que Ele nos dá. Então, se Ele nos dá poder, nos dá convicção e nos dá a sua verdade para vivermos conforme a vontade dEle, aí compete a nós deixarmos e aceitar viver de acordo com a vontade dEle. Ele não nos força a nada. No meio do seu povo, o tema aqui de quarta-feira mostra pra gente quando é pedido que fosse feito um santuário para que Deus pudesse habitar no meio do povo. E como foram ali foi providenciado ali o material para a construção do santuário. Se Deus quiser, em breve nós vamos ter um lugarzinho mais aconchegante, um lugarzinho mais silencioso para a gente estar gravando aí a lição da Escola Sabatina, tá? No meu escritório, ali onde eu costumo fazer a leitura da Bíblia e tal, a gente está sem porta ainda, então eu acredito que colocando uma porta ali vai ficar melhor ali para o nosso estudo também da lição. Bom, então aqui no meio do seu povo a gente viu como Deus pede para Moisés falar com o povo para que eles pudessem, eu vou dar pausa,
Parece uma coisa, né? Antes de eu começar a gravar, tava um silêncio, eu tava pensando assim, nossa, hoje vai ser legal. Ó, só os passarinhos cantando, os pardaizinhos ali e tal. E aí, na hora que começa a gravar, não para de passar carro, não para de passar moto, caminhão, mas enfim, segue a vida. Então, Deus orienta Moisés e Moisés pede ao povo que levasse ouro, prata, bronze, material, tecidos, né, tudo para que o tabernáculo fosse feito e para que o tabernáculo pudesse ser feito ali no meio do povo, mostrando para o povo que Deus sempre estaria ali no meio deles, né, e onde seriam também realizados os sacrifícios, e nós sabemos que cada sacrifício daquele representava o sacrifício de Jesus Cristo, que um dia viria para salvar toda a humanidade. Ontem, quinta-feira, dia 4, nós vimos cheios do Espírito de Deus, que é aqui a primeira manifestação de que Deus enche as pessoas com o teu Santo Espírito, ou que o Santo Espírito, o Deus Espírito Santo, né, habita nas pessoas e dão dons a ela, capacidade, talentos para que elas possam desenvolver o trabalho para a pregação do Evangelho. E nós vimos aqui como Deus usou alguns homens para poder estar ali ornamentando, confeccionando os utensílios do santuário, bem como também o próprio santuário, né? E no estudo de hoje, o estudo adicional, que diz assim no livro Patriarcas e Profetas, a partir da página 292, o tabernáculo era um lugar especial em que a expiação era realizada pelos pecados confessados do povo. Essa palavra expiação, eu sempre gosto de enfatizar isso, porque quando eu aprendi, né, até então eu não entendia. Espiar com S, se você ficar olhando, né, o espião está olhando ali, investigando e tal. E o espiar com X é substituir, né? Então, o tabernáculo era um lugar especial em que a expiação era realizada pelos pecados confessados do povo, ou seja, os pecados eram substituídos pela graça, né, representada ali pela morte do animal. Era ali que o plano da salvação era revelado de maneira razoavelmente detalhada aos israelitas no deserto. Ele ensinava as verdades da justificação, da santificação e do juízo. Cada sacrifício ilustrava a morte de Jesus Cristo, né, o Salvador que viria, o perdão dos pecados e a eliminação futura dos pecados. E junto com os sacrifícios estava a lei de Deus, que é o padrão da justiça. Hoje também nós pecamos. Se nós pecamos é porque nós cometemos algo errado. Se cometemos algo errado é que vai contra a vontade de Deus. Então, se existe como posso dizer, se existe um padrão divino pelo qual a gente quer que Ele quer que a gente viva e a gente não consegue viver de acordo com esse padrão e por isso a gente peca e por isso a gente pede perdão, quer dizer sim que existem leis, ou seja, existe esse padrão que Deus quer para a nossa vida, né? Vai muito além do que apenas o que está escrito lá nos 10 mandamentos, como o próprio Cristo disse, né? Vocês viram que foi dito, não adulterarás, mas se você olha para alguém com um olhar impuro, com um olhar de desejo, você já adulterou com ela. Vejam que foi dito, não matarás, mas se você tem ódio de alguém no seu coração ali, você já cometeu esse pecado, né? Ou seja, dando mais profundidade ao entendimento dos 10 mandamentos. Então, esses mandamentos ainda estão em vigor. O desejo de Deus para a nossa vida e santificação ainda estão em vigor. Não foram abolidos, tá? Tem uma pergunta aqui para consideração, baseado no estudo que nós fizemos essa semana, que diz assim: quantas vezes você já disse, tudo que o Senhor falou, nós faremos? Quantas vezes nós já falamos isso também, né? Às vezes a gente costuma criticar o povo lá antigo e tal, que eles foram infiéis, mas muitas vezes também nós cometemos erros, caímos nos mesmos pecados e a gente às vezes se entristece com isso, às vezes, e é importante que a gente se entristeça com os nossos pecados, com as nossas quedas. Isso é um sinal de que nós
primeiro, que o Espírito Santo está em nós e segundo, que nós não desistimos da luta. O problema seria se nós pecássemos e falassem, não tem importância, né? Então, que Deus nos abençoe a sempre e nos motive, nos fortaleça a nossa fé para que a gente sempre se entristeça com a nossa situação, com as nossas quedas, os nossos tropeços, né? Para que Ele possa também nos dar força para seguirmos no caminho. Nos entristecemos com as nossas falhas, mas nos alegrarmos sempre no Senhor, tá bom? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos mais uma vez, porque estamos aqui finalizando mais uma semana de estudo da lição da Escola Sabatina, mais um estudo da Tua Palavra, e pedimos ao Senhor que tudo que foi estudado, que tudo que foi aprendido, que possa de fato estar em nossa mente, em nosso coração, para que possamos procurar viver de acordo com a Sua vontade para cada um de nós. Sabemos que somos falhos e pecadores, sabemos que prometemos sempre fazer o que é reto perante o Senhor, mas sempre caímos e sempre pecamos, e te pedimos que o Senhor esteja sempre conosco, para que possamos superar, para que possamos pedir o perdão, entendermos que somos perdoados por Ti e guiados nos Teus caminhos. Ajude-nos também a não estarmos satisfeitos nas nossas vidas de pecado, mas estarmos sempre buscando a Tua presença e uma vida perfeita ao Teu lado. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado mais uma vez por me acompanhar nesse estudo. Que Deus também te abençoe, te ensine cada vez mais também, te fortaleça, para que você possa estar sempre andando nos caminhos do Senhor. Lembrando que amanhã, pela manhã, estaremos na casa de Deus com os nossos irmãos, para juntos compartilharmos os nossos aprendizados dessa semana, tá bom? Vamos aprender uns com os outros ali mutuamente, e sendo Deus o principal professor de cada um de nós. Então fique com Deus e até mais.